Que sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos eu, Nicole, Rodrigão também está aqui, Eduardo, todos nós da Universidade TOTS. Prazer estar aí com vocês para poder apresentar, né, uma integração bastante importante entre o nosso sistema de folha de pagamento juntamente com o sistema do financeiro, né? Já que nós temos um RP, né, pessoal, que façamos o uso dele na sua totalidade, né? Essa questão da gente ficar mandando e-mail para o pessoal do financeiro autorizar pagamento, para poder provisionar pagamento, não é muito legal. Já que nós temos à nossa disposição uma ferramenta poderosa, por que não utilizá-la, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, inicialmente, para que vocês possam, né, me conhecer aí um pouquinho, para aqueles que ainda não tiveram, né, a oportunidade de fazer algum treinamento comigo ou com algum outro colega, para que vocês possam me conhecer, e logo, logo a gente já vai iniciar. Prometo que vou ser breve, tá? Não vou ser aquele tiozão que vai ficar falando ali o tempo inteiro com vocês, né, falando mais sobre mim do que o sistema como propriamente dito, tá bom? Bom, pessoal, eu sou o Emerson, eu sou instrutor da Universidade TOTS, e a minha vivência sempre foi voltada para a área de treinamento, tá? Então, eu sempre fui daquela pessoa que as pessoas sempre perguntam, né? Você só dá aula? Sim, eu sempre dei aula durante toda a minha vida profissional. Na TOTUS, eu tenho 11 anos na parte de ministrar treinamentos, mas antes de entrar na TOTUS, eu também trabalhava ministrando treinamento, sempre voltando para a parte de negócios, para a área de RH, e a parte, né, contábil e fiscal. Então, sou formado aí em ciências contábeis, tenho pós-graduação nas áreas com as quais eu ministro treinamento, e tudo começou, na verdade, com a minha graduação, com a minha formação técnica em segurança do trabalho, até mesmo para poder justificar também, né, o treinamento que eu ministro aí da parte de segurança e saúde ocupacional da linha RM e medicina e segurança do trabalho na linha do Proteus, tá? Bom, o que nós vamos falar hoje, tá, pessoal? Vocês podem ir já colocando, tá, pessoal, as dúvidas que, porventura, vocês venham a ter no Q&A, tá, na perguntas e respostas, porque fica mais fácil da gente ir acompanhando, tá, para que no final a gente tire aí as dúvidas de vocês, tá? A gente sugere para que vocês não utilizem o chat, porque o chat vai subindo e aí depois fica complicado a gente pegar e retomar aí as perguntas, tá bom? Então, acho que vale a pena para que vocês possam utilizar, né, as perguntas e respostas, né, ou o que e o a, né, no inglês aí o povo fala, né, Q&A, para que vocês possam colocar aí, que fica mais fácil da gente acompanhar aí vocês, tá bom? Então, o que a gente vai falar? Nós vamos falar de 8 tópicos durante essa próxima hora, pessoal. Hoje nós vamos falar dos parâmetros que envolvem, tá, o processo aí da integração financeira, as tabelas genéricas, vamos falar aí também sobre o cadastro de natureza, lembrando que os dois primeiros tópicos, né, pessoal, é parceria nossa juntamente com o nosso TI, normalmente o administrador do sistema lá no ambiente do configurador, que fica responsável para poder, né, trabalhar e registrar as informações dos parâmetros lá na SX6, tá? E nas tabelas genéricas lá na SX5. E aí a gente também tem o nosso cadastro de natureza e fornecedor, que normalmente está atrelado lá no ambiente do financeiro. E então, a gente vai para o nosso trabalho na parte de folha de pagamento, onde nós vamos definir as regras dos títulos que nós vamos utilizar, vamos fazer a geração desses títulos, claro, após os nossos cálculos terem sido realizados, vamos também verificar, né, o resultado dessa geração dos nossos títulos, utilizando a manutenção desses nossos títulos, e, por último, realizando aí a integração com o financeiro. Bom, existem, pessoal, diversos parâmetros, tá? Não vou falar em milhares, porque tem aqui uma quantidade infinita, que impacta na geração, né, quando a gente vai fazer a integração dos valores que a nossa folha de pagamento calculou para enviá-los para o financeiro. Esses parâmetros, como eu disse para vocês anteriormente, tá? Pode ser que nós, analistas de folha de pagamento, a gente não tenha acesso a eles. Então, vale a pena a gente, né, pedir para o nosso coleguinha do TI sentar aqui do nosso ladinho e falar, olha, vamos conferir esses parâmetros para ver qual é o comportamento deles, ver o que eles se adequam à nossa realidade. Então, nós temos ali, pessoal, os 4 primeiros parâmetros, tá? MV_BTIT,
tá? Aí a gente tem ADT, que é do adiantamento, BTIT-FER, que é de férias, BTIT-FOL, que é de folha, e BTIT-RES, que é de rescisão, para que o sistema ele possa alertar para a gente ou bloquear se porventura, tá, eu fizer algum novo cálculo relacionado a um título que já foi gerado. Como assim, Emerson? A gente vai ver isso na parte prática, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem, o seguinte, eu já tenho um adiantamento feito e calculado, tá? E aí eu já gerei um título desse adiantamento. E aí eu notei, né, eu já estou com o título gerado e eu notei que eu preciso de recalcular ou o adiantamento, né, peguei aqui como exemplo o adiantamento, mas tem parâmetros para férias, folha e rescisão, e aí eu já notei que eu preciso recalcular o meu adiantamento. Na hora em que eu for recalcular o adiantamento, pessoal, o sistema ele pode ter, né, um tratamento, ele pode ter uma seguinte tratativa. Primeiro, tá? Deixa você recalcular o adiantamento, mesmo com um título já, né, tendo sido gerado e integrado ao financeiro. Então, é como se não tivesse feita aí a integração. Segundo, a gente pode pedir para que o sistema te fale, olha, já tem um título financeiro gerado. Você tem certeza que você quer recalcular este adiantamento? Porque isso pode gerar, né, uma divergência de valor de um título que já está lá no financeiro, tá, com o recálculo que você está fazendo. Ou então, não pode calcular o adiantamento de jeito nenhum, porque já tem título gerado dentro do sistema, tá? Então, a gente pode ter essas três situações. O sistema não fazer nada, o sistema me alertar que já tem um título financeiro gerado, ou o sistema não deixar eu recalcular. Por padrão, pessoal, esses 4 parâmetros, tá? Ele vem, né, por padrão, né, vem valor default igual a 0, ou seja, não tem tratamento. Você, mesmo que já tenha um título gerado, tá? O sistema deixa você recalcular o adiantamento, a férias, folha e rescisão, tá? O próximo parâmetro, ele está relacionado, pessoal, ao cadastro e vínculo, tá? De fornecedores ao funcionário. Algumas empresas, elas optam, né, por fazer a geração dos títulos identificando funcionário a funcionário, ou seja, tá? Ela quer que seja identificado no financeiro para a composição do fluxo de caixa os valores pagos a cada trabalhador. É algo, tá, pessoal, que quando a gente trata de parâmetro, a gente tem que verificar a realidade da nossa empresa, porque às vezes até por uma questão de segurança, de compliance, de LGPD, né, não é interessante eu saber que o Joãozinho ganha 4 mil e a Mariana ganha 9. Então, pode ser que eu utilize um fornecedor genérico para esse caso, né? Eu vou lá e coloco, olha, o valor que eu vou pagar de folha dá um total de tantos mil reais, sem identificar qual é o funcionário. Mas se a sua empresa, assim, quiser identificar, né, o seu funcionário, para que nós não precisemos de cadastrar cada fornecedor, a gente pode pedir para o sistema fazer esse cálculo, esse vínculo para a gente, gerar o fornecedor e fazer esse vínculo aí para a gente junto com o cadastro de participante, tá? E aí a gente tem a possibilidade também de, pelo parâmetro, verificar se não já existe algum título gerado, que a rotina, ela não nos bloqueia, tá, pessoal? A rotina, o que que ela faz? Eu posso sair gerando vários títulos, um após o outro. E às vezes pode ser que eu mande para o financeiro 2 títulos referentes a adiantamento, 2 títulos referentes a férias, tá bom? E, então, são relacionados, tá? O chave DUP e o com DUP, para verificar aí a duplicidade. O próximo tem a ver com o processo de integração contábil, que é para poder verificar, tá? Se na hora que eu for fazer a integração do título financeiro, juntamente com a contabilidade, tá, pessoal? Porque eu posso fazer com que a integração do título com o financeiro já gere dados contábeis, se eu quero considerar o item contábil na geração. E o último parâmetro, ele está relacionado à exclusão de um título já no financeiro, né? Ou seja, lá no financeiro, se eu posso excluir título que foi gerado pelo módulo de folha de pagamento, tá bom? Então, são aí os parâmetros que a gente já vai, né, verificar lá no nosso sistema, estes parâmetros. Já vamos
neste momento agora, pessoal, verificar isso daqui no sistema, né? Vamos aí à parte prática. Bom, então, pessoal, falou que é ambiente do configurador, ambiente 99, tá? Vocês que são da folha de pagamento, não se preocupem, porque provavelmente vocês não terão acesso a estas informações. Então, vai ter que ser, né, um trabalho aí a quatro mãos, pessoal, em que a mão que vai fazer esse processo aqui é o pessoal do nosso administrador do sistema. Então, a galera lá no ambiente do configurador, pessoal, pegando, tá? Como as informações que nós temos aqui, os parâmetros que impactam aí na rotina, tá? Então, começando, tá? Pelo nosso primeiro parâmetro aqui, tá? O BIT, A, e aí depois a gente vai verificar como eles estão, tá? Então, só para a gente poder conferir, MV, underline, opa, ficou faltando aqui uma letrinha, BTT, para a gente poder ir lá buscá-lo, MV, underline, BTT. Pronto. Então, são esses quatro que nós temos aqui, tá, pessoal? Adiantamento, férias, folha e rescisão. Como eu havia dito para vocês, ele, por padrão, tá? Ele vem com o valor default 0, tá? Aí, neste caso, para o nosso treinamento aqui, para a nossa webinar, eu troquei para ficar igual a 1, tá? Para ele poder dar a mensagem. Eu fiz a alteração para os quatro: adiantamento, férias, folha e rescisão, tá? O próximo, pessoal, né, parâmetro que eu demonstrei ele para vocês, está relacionado à questão da criação do fornecedor de maneira automática na hora que a gente estiver criando aí o título, tá? Então, é o MV underline CAD for F, for A, tá? Então, MV underline CAD for A, tá? Ele vem por padrão, pessoal, como false, tá? Aí eu alterei aqui para ficar igual a true e vocês vão ver aí na prática o que esse parâmetro ele vai ter um impacto, tá bom? E por último parâmetro, tá? Que nós temos o parâmetro relacionado à questão de duplicidade de título, tá? MV underline com do PL, tá? Então, MV underline com do PL. Esse daqui, ó. Tá? Então, eu deixei ele aqui habilitado, tá, pessoal? Para que depois eu mostrar para vocês o sistema alertar que ele não vai gerar um título, porque já existe. E o sistema, ele verifica uma chave, tá, pessoal? Pelo código do tipo do título, tá? Pelo código dele, né? Além do tipo, o código e a questão da data de vencimento também, tá? Se tiver tudo igual, ele fala, opa, já existe esse título, tá? E a gente também tem, tá, pessoal, um impacto na questão do nosso título financeiro, tá? Atrelado às tabelas genéricas dentro do nosso sistema, tá? Que, como eu apresentei para vocês, tá a nossa SX5. Então, algumas tabelas genéricas, elas também têm impacto aí no nosso integração com o financeiro, tá? E quais são eles, o Emerson? Quais são elas, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. São três tabelas genéricas de impacto. A tabela 05, que são os tipos do título, a tabela 37 e a tabela 63, tá? Todas elas também são tratadas no ambiente do configurador, tá, pessoal? Que é o ambiente que eu estou apresentando aí para vocês, tá? Que é o ambiente aí 99. Então, lá no ambiente do nosso configurador, pessoal,
é um troca-tela, volta-tela, troca-tela, volta-tela. Mas aí, para poder ficar mais fácil aí vocês acompanharem a questão teórica com a questão prática, então a gente tem essas 3 tabelas genéricas que também são tratadas aqui no ambiente do configurador, tá? Vou voltar aqui. E então a gente tem a tabela genérica, a primeira dela, tá? Que é a tabela relacionada aos tipos de títulos, que é a 05, pessoal. Ela já tem alguns conteúdos padrões nela, e a gente pode inserir novos tipos de títulos, tá? Eu fiz aqui uma inclusão de um antes da gente iniciar o nosso treinamento, tá, pessoal? Que é um tipo do título que eu chamei de GPE, tá? Aí eu coloquei aqui a nomenclatura de versus folha de pagamento. Além disso, pessoal, também temos aqui um impacto, tá? Dentre estas nossas tabelas, tá? A tabela 37, tá? Qual que é a tabela 37? Os códigos de retenções para fins de imposto de renda, né? Para quando, porventura, a gente fizer a integração do módulo de folha para o financeiro e eu quero que seja identificado os códigos de retenção, de PLR, de retenção de trabalhador autônomo ou de trabalhador de serviço assalariado, 0561, 0588, e o de PLR 3562. Se, porventura, os códigos de retenção sofrerem atualizações ou não existir algum código de retenção que, porventura, vocês precisem de integrar, pessoal, na tabela 37, vocês poderão inserir aí este título, tá? Esse tipo de retenção. E, por último, pessoal, a gente tem as informações relacionadas aos feriados, tá? Esse daqui acaba impactando mais lá no financeiro do que para nós na folha de pagamento, tá? Porque a gente tem as datas de vencimento do título. E, normalmente, para fins financeiros, tá, pessoal, a gente acaba postergando o título. Então, se dia, por exemplo, 21 de abril, que é Tiradentes, que é um feriado, tá? Tiver um título vencendo dia 21, normalmente no financeiro a gente coloca o vencimento real para o próximo dia. Para a folha de pagamento, a gente normalmente antecipa, tá? Então, os tratamentos dos feriados no financeiro são tratados aí pela tabela 63, tá? Então, estes são os dados que a gente tem, tá, pessoal, de impacto no ambiente do configurador, que juntamente com a nossa equipe de TI, a gente vai ter aí essa tratativa em conjunto, tá? Então, vou deixar aqui o nosso ambiente do configurador, tá, pessoal? Porque daqui a pouquinho eu vou alterar aqui, tá, um parâmetro com vocês relacionado aqui à duplicidade para o sistema deixar aqui eu um pouco mais livre nesse processo, tá bom? Mas eu vou deixar ele aqui habilitado inicialmente, tá? Bom, e aí, pessoal, vem... Ó, tem uma pergunta aqui do Davi. Davi, vou já te responder a sua pergunta, tá? Mas eu vou pedir para vocês responderem exatamente. Ó, o Eduardo colocou aí a mensagem para nós, tá? Coloca no Q&A, que aí as dúvidas, elas não vão subindo. Aí depois eu volto lá no Q&A para a gente poder responder, tá bom? Bom, já vou responder a pergunta do Davi, tá? É possível gerar título de pensão e gerar o borderô do mesmo no financeiro, usando o mesmo cadastro do pensionista? Sim, tá? É possível gerar aí um título relacionado à pensão alimentícia, tá? E aí depois ele só não vai gerar pelo nosso módulo de folha de pagamento, tá, pessoal? As informações, de processos para questão de borderô. Ele vai abastecer, a tabela lá no financeiro do título a pagar, mas aí é a questão de transformar essas informações, em outros tipos de documento lá no financeiro, aí é um processo que é feito por lá, mas sim é possível gerar as informações de pensão, que a gente vai verificar aí esse processo daqui a pouquinho, tá? Bom, aí, pessoal, chegamos então, tá, no nosso processo, que é não o mais principal, mas é o que está relacionado à nossa alçada, tá? Que é as informações
específicas para a gente poder integrar as informações do nosso título, tá? Bom, a gente precisa, pessoal, de identificar dois cadastros que não são nossos, tá? São cadastros que são gerenciados, são cadastros que são realizados pelo financeiro, que é o cadastro de fornecedor e o cadastro de naturezas, tá? Esses dois cadastros, pessoal, nós da folha de pagamento, tá? A gente até tem liberdade para poder fazer essa criação, mas é aconselhável que ele seja realizado, tá? Pelo profissional do financeiro, em virtude das classificações dos processos do financeiro que eles possuem, tá? Aí, de posse dessas informações, tá? A gente vai fazer o nosso papel, tá? Que é exatamente gerar os nossos títulos para que eles possam ser integrados ao financeiro, tá? É claro que para que o título, tá, pessoal, possa ser integrado ao financeiro, tá? Eu preciso de ter o cálculo relacionado àquele título que eu vou gerar. A folha de pagamento já tem que estar calculada, se eu for integrar o valor da folha, já tem que estar calculado o adiantamento, a rescisão, as férias, os valores extras, enfim, precisa de ter o cálculo. Estes cálculos eu já fiz aqui no sistema, tá, pessoal? Então, eu já tenho cálculo de férias, já tenho cálculo de rescisão, eu já tenho cálculo de adiantamento, eu tenho cálculo de PLR, eu já tenho vários cálculos, só folha que eu ainda não fiz, tá? Por quê? De posse dessas informações, nós vamos fazer a definição do título, tá? E o primeiro cálculo, tá, pessoal, que eu vou fazer aqui com vocês da definição do título, vai ser relacionado aos nossos valores extras, tá? Os valores extras, para quem não conhece a questão aí do conceito, pessoal, são valores que podem transitar ou não pela folha de pagamento, que eu vou efetuar o pagamento desses valores, abre aspas, fora de uma determinada data convencional, tá? Então, por exemplo, adiantamento normalmente é feito, né, o pagamento dele todo dia 15 ou dia 20. Folha, todo pagamento sendo realizado, né, último dia útil do mês ou o quinto dia útil do mês subsequente, tá? Agora, pode ser que eu preciso de ajustar ali algum determinado valor, né, e pagar esse valor para o funcionário e depois esse valor entrar na minha folha de pagamento, tá? Então, a gente tem aí, né, o roteiro de VEX para ter essa tratativa. Nesse exemplo aqui, pessoal, a Jéssica, o Adalberto, a Analice, o Márcio, o Getúlio e a Gemima, eles receberam cada um R$ 600 referente a uma viagem que eles iriam fazer, e com essas informações, tá? Elas, abre aspas, elas acabam se tornando frequentemente, tá? No final do ano, esse valor ele se torna um valor meio considerável, tá? E a gente tem que prestar essas informações na DIF, né? Relacionadas diárias e adiantamento de ajuda de custo. Então, dia 11, esses funcionários receberam cada um R$ 600. E eu vou, então, integrar esses valores com o financeiro. E aí, para poder fazer a montagem desses títulos, pessoal, a gente vai verificar, então, aí agora esses nossos conceitos. O primeiro conceito que a gente tem, pessoal, é o conceito, tá, da definição do título. Lá em miscelânea, títulos, definição. Esse procedimento, tá, pessoal, não é algo que o analista de folha de pagamento ele vai fazer com frequência. Normalmente, esse processo ele é feito na implantação do sistema, onde a gente determina qual vai ser a regra que nós iremos trabalhar. O processo rotineiro do pessoal da folha de pagamento é gerar o título, dar manutenção no título e, por último, né, integrar com o financeiro. Então, não é algo que todo mês eu tenho que fazer. Eu já deixo a definição do título criada para que depois, então, eu possa fazer aí estas integrações, tá? Então, eu não tenho, pessoal, aqui integração, né, um tipo do título de valores extras. E eu preciso de gerar aquela integração para o financeiro. Então, eu vou criar um aqui, pessoal, para vocês verificarem como é que é feito o procedimento. A gente vai clicar aqui no botão de incluir, código do título, 020. Descrição, eu vou colocar aqui, tá? Adiantamento
de viagens. Ou eu poderia chamar o próprio roteiro, tá? Poderia dar aqui um nome, por exemplo, de valores extras. O agrupamento, pessoal, ele vai depender de como você quer que esse título ele seja gerado. Se eu peço por filial e todos os funcionários são, né, da mesma filial, pegando aqui como exemplo, né, os meus líquidos aqui, pessoal, ó, todos eles são da mesma filial. Então, neste caso, se eu pedir agrupamento por filial, vai ser gerado um único título no valor de R$ 3.600, porque ele vai gerar de acordo com a filial. Se eu tivesse duas filiais, seriam gerados dois títulos, tá? Eu posso ter o tipo de agrupamento, pessoal, ele pode ser por centro de custo. Tomando como exemplo o mesmo cenário aqui dos valores extras, tá? Ó, eles não são dos esses profissionais não são do mesmo centro de custo. Então, eu tenho dois centros de custos diferentes, 010601 e 010602. Então, neste caso, seriam gerados para mim dois títulos, tá? Um no valor, né, de 1.800 e outro no valor de 1.800 também, né? Seriam, né, relacionados aos três funcionários de um centro de custo e aos três funcionários de outro centro de custo, tá? Eu posso ter a possibilidade, pessoal, de fazer por funcionário. E aí você pode se perguntar, Emerson, por que que você saltou nível de centro de custo? É legado, tá, pessoal? A gente não utiliza mais. Se você próprio colocar, ó, o sistema te fala, ó, não é possível selecionar por nível de centro de custo. Altere por centro de custo, tá? Então, não se utiliza mais, tá? E aí eu posso fazer o cenário, pessoal, por funcionário. Aí, neste caso, por funcionário, ele vai gerar 6 títulos, um para cada um, tá bom? Neste caso aqui, pessoal, eu vou tratar por funcionário, tá bom? Eu vou trabalhar aqui gerando 6 títulos, tá? O tipo do título, este tipo do título, pessoal, é uma daquelas tabelas genéricas que o ambiente do que é cadastrado no ambiente do configurador. Então, a gente tem aqui, tá? Aquele que eu criei lá na tabela genérica, o GPE. Não existe este no padrão, tá, pessoal? Mas a gente pode inserir, pedir para o nosso informático cadastrar para a gente. Aí eu coloquei aqui o tipo GPE. Código do fornecedor. Como eu falei para vocês, eu posso utilizar um fornecedor genérico sem identificar cada funcionário. Ou eu posso, tá, pedir, quando o agrupamento for por funcionário, pessoal, para que o próprio sistema crie para mim um fornecedor para cada funcionário, tá? Aí, neste cenário, envolve aquele parâmetro que eu demonstrei para vocês, tá? E aqui no código do fornecedor, em vez de selecionar um fornecedor genérico, como, por exemplo, ó, fornecedor folha de pagamento, a gente vai colocar aqui, olha, RA_MATI, para ele poder fazer a criação do fornecedor de maneira online. O Emerson, eu não quero que o sistema crie o fornecedor de maneira automática para mim. Eu quero, eu mesmo, criar o fornecedor. Como que isso é feito? No cadastro do funcionário não tem dado para eu poder vincular o meu funcionário a um fornecedor. A este procedimento, tá, pessoal, deve ser feito no cadastro de participante ou de pessoas, tá? Que eu vou pegar como exemplo aqui a Jéssica, tá? E a Jéssica, ela não vai ser criada, o fornecedor da Jéssica não vai ser criado pelo sistema, tá? O fornecedor da Jéssica vai ser criado por mim. Os demais eu vou pedir para o sistema criá-lo, tá bom? A loja do fornecedor 01 e a natureza, como eu falei para vocês, é um cadastro que o financeiro tem que fazer para a gente poder fazer aqui o vínculo, tá? Para que ele possa ter e, inclusive, ser impactado, pode ser que tenha um impacto no processo de contabilização também. Eu vou usar aqui a natureza for. Quando se tratar de títulos, tá, pessoal, normalmente relacionado a imposto de renda, você pode fixar qual é o código de retenção, tá bom? Ou então, você pode
pedir para que o título seja gerado de acordo com o tipo de trabalhador, tá? Lá no cadastro do funcionário, a gente pode vincular a cada funcionário um código de retenção, tá bom? Também é uma tabela genérica, tá? No caso aqui, a tabela genérica 37. Quando que vai vencer o título, tá? Esse daqui eu vou colocar dia 20. O Emerson, mas cada mês eu posso depositar o adiantamento de viagem para os meus funcionários em data diferente. Não tem problema, tá, pessoal? Eu posso ter essa tratativa na geração do meu título. E aí eu vou colocar aqui que eu quero que seja dia 20 do mês da competência, e se dia 20 não for um dia útil, eu quero que seja antecipada aí a obrigação, tá? Bom, mas eu não tenho aqui, pessoal, o título relacionado a valores extras. Eu não tenho tipo relacionado a rescisão, folha, férias e etc. O que eu tenho que fazer, pessoal? Para aqueles que eu não tenho título padrão, eu mesmo posso criar o meu cenário, definido pelo usuário. Aí, quando eu coloco definido pelo usuário, eu mesmo vou definir aqui qual é o título. Aí eu vou montar o meu cenário de acordo com as minhas verbas. E aí eu tenho uma verba que é a verba do líquido de valores extras, que eu vou localizá-la aqui. Para a gente poder montar aqui esse nosso título. Líquido 13º, opa, 992. Bolinha verde, valor positivo. Se por acaso você quiser montar o processo, você pode vir aqui e colocar o valor negativo também, tá? De onde que eu quero que o sistema leia a informação desse cálculo que eu fiz? Então, da minha SRC, e você pode criar aqui um determinado filtro, tá? Podemos, então, clicar em salvar. E vamos salvar aqui, então, a minha definição. Para os demais, tá, pessoal? A gente já tem um tipo específico para INSS, para pensão, para o imposto de renda, tá? Aí este a gente pode utilizar aí o padrão do sistema, tá bom? Tomando aqui como exemplo, tá, pessoal? Ó, a folha de pagamento, ó. A folha eu fiz por filial, vencendo lá no dia 5 do mês seguinte. Aí eu vou definir aqui o meu título, pessoal, ó, do meu líquido a receber, pegando aí a informação lá da SRC, e aí eu fiz para poder separar por processo. Então, esse daqui é para os meus funcionários que têm vínculo. E eu tenho um tipo diferente para aquele que não tem o vínculo, tá? A gente tem um cenário aqui diferente, tá, pessoal? Para férias e rescisão, porque cada funcionário meu pode sair numa data diferente. Então, nesse caso, a minha definição do título, tá, pessoal? Lembrando que no cálculo de férias e de rescisão, a sugestão é que vocês peguem a informação pela SRR, tá bom? Aí a gente tem aqui outras ações, informações para poder buscar a data de vencimento, porque cada funcionário pode sair de férias numa data diferente e vai receber as férias numa data diferente. Eu, por exemplo, vou sair de férias no finalzinho desse mês, diferente da minha colega Elisângela, que sai de férias nesse mês também, mas ela sai semana que vem. Então, ela já vai receber as férias dela, recebeu ontem. Eu vou receber a minha daqui a 2 semanas, mas as duas são no mês de maio, tá? Aí, pessoal, pegando, né, o que eu falei para vocês, ó, lá no nosso cadastro de participantes, em atualizações, processo trabalhista, pessoas, eu vou criar, porque eu não quero que o sistema crie um participante, um fornecedor para a Jéssica. Eu vou criar, mas eu poderia pedir para o sistema fazer essa criação para mim, tá? Então, lá no cadastro de participante, pessoal,
ou de pessoas, aqui na guia viagens, a gente vai fazer aqui o vínculo para ele poder identificar o fornecedor. E aí eu vou criar aqui o fornecedor referente à Jéssica, tá? Jéssica, treinamento. Aí o pessoal do financeiro pira com o Emerson dando treinamento, tá, pessoal? Não façam isso em casa, tá? Cadastro tem que ser bem feito, tá bom? Cadastro completinho, tá? Só para eu poder mostrar aqui para vocês que eu estou fazendo o vínculo, tá bom? Mas eu vou pedir, o sistema vai criar os demais fornecedores, tá bom? Aqui eu fiz o vínculo, mas na hora que eu gerar o título para essa galera aqui, o sistema vai criar o fornecedor, por exemplo, para o Adalberto, ó, que ele está sem fornecedor. Ó. O próprio sistema vai criar esse processo aí para a gente, ó, tá bom? Bom, posto isso, então, aí agora a gente vai para o cenário da geração desse título. Então, ainda no módulo de folha de pagamento, miscelânea, títulos, geração. Aí, pessoal, uma coisa que é muito importante de vocês, tá, identificarem é que no cenário dos títulos, tá, importa a data do pagamento e não a competência, tá bom? Porque eu posso ter funcionários saindo de férias em dezembro, né? Lembrando que eu estou aqui com uma folha de novembro, tá, pessoal? Eu posso ter funcionário saindo de férias em dezembro, mas que recebe em novembro. Ou o processo contrário, a minha folha ela é de novembro, mas o recebimento é em dezembro. Então, aqui a data de pagamento ela é importante, tá? Então, vou considerar aqui 1/11 de 2022 a 30 de 11 de 2022. E o código do título, 020. E vou falar que eu vou mandar essa informação para o financeiro dia 1º de novembro, tá? Competência 11 de 2022. Bom, se você não informar uma data de vencimento aqui, pessoal, ele vai pegar o que eu coloquei na definição. Na definição eu coloquei dia 20, mas esse aqui eu quero que seja pago dia 11 de novembro. Vou clicar em OK, mais uma vez OK, e vou confirmar aqui os meus parâmetros. Prontinho. Aí agora, não é uma etapa obrigatória, mas seguro morreu de velho, a gente vai conferir pela rotina de manutenção. Nesta rotina de manutenção, tá, pessoal, eu posso inserir o título diretamente por aqui, tá? Ou eu posso, tá? Modificar o valor se ele não estiver certinho. Então, pegando aqui o primeiro, ó, criou aqui, esse daqui foi o do fornecedor que eu criei, ó, da Jéssica. R$600. Aí eu tenho mais um aqui, que o sistema criou um fornecedor para ele, ó, 017, Adalberto. 018, que aí o próprio sistema já faz o papel para mim, ó. Esse aqui é para quem? Analice Caetano, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês da questão, tá, pessoal, de duplicidade? Pode ser que eu fique super empolgado e mande gerar o título novamente. Vou deixar aqui exatamente os mesmos parâmetros. Olha, os títulos abaixo não foram gerados por já encontrarem na base de dados. Então, ó, R$600 aqui para essa galera não vai poder gerar aí o título novamente, tá? Então, o parâmetro referente à questão de duplicidade,
tá, pessoal? Porque, às vezes, na minha empolgação, eu posso, ó, vou tirar aqui agora. Deixa eu lembrar aqui com o parâmetro. É o conduple. Vamos lá, voltar aqui. Não é este. Que aí o sistema ele vai gerar, tá, pessoal? Vou agora ficar empolgado, tá? E vou mandar gerar de novo. O que vai acontecer? Como eu alterei o parâmetro, pessoal, a informação ela vai ficar duplicada, tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento aí com este cenário. Tá, ó, falou nada. Se eu for conferir novamente lá em manutenção do título, a informação, ela vai estar lá. Tá? Vou pegar aqui, ó. E 2 vezes, por sinal. Títulos não liberados. Olha, matrícula 06, matrícula 06, o mesmo título, tá? Então, atenção para essa questão aí da duplicidade, tá bom? E aí, o próximo cenário, tá, pessoal, é mandar isso lá para o financeiro, que aí é feito pelo processo de integração, que aí eu posso ir lá e alterar os valores que foram gerados, né, antes, se for o caso, aí eu vou mandar lá para o financeiro esses nossos títulos, tá? Vou colocar aqui 2022. Do 12. Contabiliza online? Não. Então, vou dar aqui um OK. E está indo duplicado, tá, pessoal? Porque como eu não excluí, estão indo 2 títulos de adiantamento de viagens para cada um desses funcionários lá no financeiro, tá? Ó. Então, lá no financeiro, eu vou ter aí, no contas a pagar, eu vou ter aí a informação duplicada, tá? Vou organizar aqui pela data de emissão. Então, tá aqui, ó. Eu tenho o título 170 para o fornecedor 009 no valor de R$600. Tá? E eu tenho deixa eu pegar aqui o 176 também para o fornecedor, porque foi duplicado, né? R$600 também. Posso excluir por aqui? Posso. Tem parâmetro que eu posso pedir para o sistema não deixar, mas o parâmetro ele vai me alertar, falar que o título ele é do módulo de gestão de pessoal, ó, e se realmente eu quero deletá-lo. Se eu deletar aqui, ele sai lá da manutenção do título também, tá? Bom, aí, pessoal, eu já vou dar aqui uma das perguntas que foi feita aí para nós, tá? Relacionada à questão da pensão alimentícia por fornecedor, por dependente, tá? Nesse caso, pessoal, vou pegar aqui. Se eu quiser gerar as informações de pensão por cada beneficiário, eu vou em atualizações e no cadastro do beneficiário,
eu vou informar um fornecedor para ele. E na hora de pedir para gerar o meu título de pensão alimentícia, tá? Eu vou ter que pedir para gerar por... Acho que o Raul paga pensão, hein? Não paga. O Hugo paga. Paga. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu vou cadastrar um fornecedor aqui, aproveitar e vou colocar aqui o nome, ó, P00001, pensão exemplo da dúvida do Davi. Não façam isso em casa, tá, criança? Cadastrar fornecedor mal feito, tá? Aqui é só mesmo para poder mostrar aqui para vocês. Faltou o tipo que é pessoa física. Bom, então, neste caso, olha, está aqui identificado, pensão exemplo, Davi. Aí, quando eu for gerar o título da pensão, lá nas nossas definições de título, tá? Miscelânea. Títulos. Definição. Lembrando que, apesar de existirem, tá, pessoal, os títulos default do sistema, vocês podem criar os seus também. A gente já tem um padrão aqui de pensão alimentícia, mas se você quiser criar o seu, só você clicar em definido por usuário. Mas de pensão eu não aconselho, pessoal, por quê? Quando é definido pelo usuário, você tem que informar as verbas. E pode ser que eu tenha um mesmo funcionário que paga pensão para 4 beneficiários, e as verbas delas são diferentes. Então, toda hora eu vou ter que ficar inserindo as verbas aqui. Então, para não ter problema, o que a gente faz? A gente usa o padrão do sistema. Aí, se eu quiser que seja gerado por beneficiário, pessoal, aqui eu venho cá e coloco, ó, tem que ser por funcionário, tá? E aí, aqui eu vou colocar um fornecedor genérico. Qual que é o intuito desse fornecedor genérico, pessoal? Se aquele que não tiver fornecedor cadastrado, né, ou seja, o beneficiário que não tiver fornecedor cadastrado, este beneficiário, ele vai ser utilizado esse fornecedor. Aquele que tiver, o sistema vai usar o fornecedor que está vinculado a ele. Aí eu coloco, gerar por beneficiário, ele vem cá e coloca aqui sim, eu vou salvar. E vamos ver, então, aqui as pensões, o processo da geração do título. Ó. E aí eu já vou abrir aqui para a Nicole verificar as dúvidas para a gente, só para poder já tirar essa dúvida aqui do nosso colega. Então, vamos pegar aqui. Aí eu vou colocar aqui, pessoal, da pensão, tá? Tipo do título, pensão alimentícia 004. Aí aqui são todos os valores de pensão, tá, pessoal, que foram pagos dentro desse intervalo de data. Ou seja, o meu regime aqui, tá, pessoal, é regime de caixa. Aqui eu tenho a folha de outubro, tá? Então, a pensão de outubro dos meus funcionários, tá, está sendo paga, vai ser pago nesse cenário aqui, tá bom? Por quê? Aqui é a data do pagamento, ok? Vou tirar aqui a data de vencimento. E vamos clicar aqui em sim. E aí, só para a gente poder conferir lá na manutenção do título. Pegar aqui os não liberados. Ó, pensão alimentícia geradas por funcionário, tá? Aí, olha só, para esses funcionário aqui, tá, pessoal, para o 003, ele tem o fornecedor que a gente cadastrou, ó, que foi do exemplo lá, ó, pensão exemplo, Davi. E os demais? Os demais eu não coloquei fornecedor para ele.
por exemplo, da matrícula 9. Então, qual é o fornecedor? O genérico, tá? Porque você não vinculou fornecedor para ele, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Vou só voltar aqui, que ficaram algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, tá? Que tem a ver com os parâmetros, né? Que aquela possibilidade que eu havia dito para vocês, relacionado ao processo de já ter um título gerado e eu fizer um recálculo, tá? Aqui, vou gerar aqui, como a gente diz aqui em Minas, tá, pessoal? É só mais 5 minutinhos, não vou agarrar vocês aí, não, tá? Vou gerar aqui um título, tá? De adiantamento aqui referente a novembro, tá? Vou mostrar aqui para vocês, que eu já tinha, né, tá, já deixado calculado aqui, o cálculo já foi realizado, tá? Aí eu vou pegar aqui o título referente ao adiantamento de salário, que o meu agrupador, ele não está por funcionário, tá, pessoal? Quem vê pessoal do financeiro também pula, imagina ter que dar baixa no meu adiantamento. Eu acho que eu devo ter mais ou menos uns 50 funcionários aqui. Ter que dar baixa em 50 títulos. Não é muito legal, né? Então, do adiantamento aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui. Ele acho que vai ser gerado, como eu pedi o agrupamento por filial, vão ser gerados 3 títulos de adiantamento, tá? Que eu pedi por filial o agrupamento dele. Vamos pegar aqui os não liberados. Ó, adiantamento a pagar, 197, 199 da filial 3 e o da filial 2, 198, tá? Com os respectivos valores. A filial 1, pessoal, tem mais gente lá, ó, 47.996, tá? Bom, o título já está gerado, tá, pessoal? Não significa dizer que ele está integrado. Olha só o que acontece se eu fizer o recálculo do adiantamento. Lá em miscelânea, cálculos, fazer aqui por roteiros. Clicar aqui em parâmetros, ADI, calcular. Olha só, existem títulos gerados sobre esse cálculo. O recálculo desse cálculo, sem a exclusão do título, pode gerar duplicidade. Deseja continuar? Aí você pode continuar ou não. Isto por quê, né, pessoal? Eu pedi para validar com mensagem de alerta, não pedi por bloqueio, tá? Mas se porventura eu quisesse para o sistema não deixar eu calcular, tá? Eu poderia fazer isso. Então, com a nossa parceria, tá, pessoal? Juntamente com a nossa equipe de, né, tecnologia, pessoal, a gente consegue ter essa tratativa. Então, sempre trabalhando aí a algumas mãos, né, a gente, juntamente com o pessoal do financeiro, o pessoal de TI, olha, eu pedi para ele poder fazer, né, com mensagem, mas eu poderia ter solicitado por bloqueio, tá? Então, o que eu tinha, tá, para apresentar aí e demonstrar para vocês, tá, pessoal? A gente viu aí, né, no processo, na questão prática, né, a definição do título, aí eu coloquei aqui no PPT, mas eu achei melhor a gente ir fazendo de forma prática, os exemplos, né, de qual local que eu busco as informações de cada tabela e exemplos de verbas que eu posso utilizar na definição dos meus títulos e a geração aí do nosso título, né, que é exatamente a integração aí para com o módulo do financeiro, tá? Eu ainda dou para vocês mais uns 5 minutinhos, caso vocês queiram, tá, pessoal? Tá? Que a gente simule aí algum processo, tá? A gente ainda tem mais uns minutinhos que a gente ainda consegue aí já simular aí algum processo, fazer aí algum tipo de procedimento que vocês queiram revisitar.
Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Obrigado aí a presença de todos vocês, tá, pessoal? Foi só realmente, né, uma degustação, né, do processo aí da integração com o financeiro ao longo do nosso treinamento, tá, pessoal? No nosso treinamento de folha, a gente faz aí as integrações de todos os cálculos dentro do sistema, dos valores extras, de férias, rescisão, tá? É claro que pode ser que a turma ela pode falar, mas eu já sei fazer isso, não precisa de pedir, mandar fazer, não. Aí a gente faz só de um ou outro roteiro, tá? Mas aí, durante o treinamento, vocês vão ficar com esse processo aí mais fixado, tá bom? O vai ficar gravado, tá, pessoal? A gente vai subir isso na nossa comunidade lá no nosso canal no YouTube, tá? Então, lá no canal do YouTube vai ter esse nosso webinar, assim que a nossa equipe fizer ali algumas edições, tá? A gente vai subir para lá. Mas é qualquer coisa. Qual que é o nosso canal, Nicole? É a Universidade TOTUS, né? Nosso canal, gente, de interesse, de dúvidas, é o Ah, cursos@tots.com.br. Tá bom? Então, beleza. Aí vocês envie e-mail tendo pra gente dúvidas, lá. aí manda Isso. para a Nicole lá, pessoal, que depois ela manda o link de onde vai estar postado o vídeo Isso. gravado, tá bom? Tá bom. Obrigada, Valeu, pessoal, a pessoal. todos que Obrigado. compareceram aqui no nosso webinário, viu? A gente se Tchau, vê no tchau. próximo.